Eu vou estar mostrando 5 coisas que você não sabia sobre o Free Fire. Algumas teorias. Olha lá, 999 o ping. Algumas teorias que eu vi aí no YouTube. E algumas coisas que eu já sei o que é. Então, primeiro de tudo, fica naquela casa ali, aquele casarão ali, que não vai me chamar atenção. É dele que não vai. Um cara bugadão aqui, depois eu vou matar ele quando voltar a internet, se voltar, né? Cara, sumiu. E deixa ele ser feliz. Ih, meu Deus do céu, sumindo, meu irmão. Ó, primeiro de tudo, é isso daqui, mano. Olha, isso daqui é um... Meu Deus do céu, coisa feia. É um quadro de um cara meio que no meio da floresta. Isso daqui é uma homenagem ao pintor, o Grito, mano. É o nome do quadro dele. Eu tenho quase certeza que tem um cara aqui. Eu escutei barulho de panela. É, mano. Então vamos lá. Pera aí que bugou a internet de novo. E a internet de roça ruim. Aí o cara aqui, eu ia matar ele. Ia matar esse José aqui. Ia dar na cabecinha dele. Já vou matar ele já. Daqui a pouco eu acho que cai aqui. Então... E tem algumas coisas aqui nessas árvores. Sempre tem, caralho. E agora eu não tô mais achando. Aqui, ó. Você pode ver que tem vários símbolos. Tipo... Olha que isso, velho. Eu não sei bem o que é isso. Mas é alguma coisa bem assustadora. Ó, coisa ruim. Deixa ele fugir mesmo. Agora eu não sei de mais nada. Era 5 coisas, mas não sei de mais nada. Sou merda. Resfriado. E agora o resto é só gameplay. Gameplay, sei lá o que é. Caralho, eu sou merda, meu irmão. Ixi, tô tomando muito tiro. Me deram um tiro de crossbow, parece, pô. Ixi. Isso aqui. Matei aquele lá já foi. É, mano. Ah, é, lembrei de uma coisa que eu vi no canal Sucado Melo. Pera aí que tá difícil aqui, que eu tenho que mostrar um monte de coisa, mano. Tá difícil, matei esse botizão aqui. Tenho com certeza que era boot. Boot com inteligência maior. Aqui, já pega daqui, já pega tudo. Sem pressa. Pera aí, vamos lá. Vai ter que ir pra Catiusca. Eu acho que pra Catiusca, mano. É, pra Catiusca. É pra Catiusca mesmo. Aqui, ó. Tá vendo? Você não vê muita coisa, mas... Aqui tem até um cachorrinho aqui. Eu tô vendo um cachorro doido aqui. Vamos lá. Uma coisa que vocês também não sabiam era sobre isso daqui, ó. Isso daqui eu tinha visto em vários canais e foi referência, né, na vontade. E é verdade aqui, ó. Isso daqui, mano. Olha isso daqui, velho. É muito estranho. E tem uma coisa que ocorre debaixo daquela ponte ali. Aqui. Que você vê um rosto. Aqui, ó.
Dá pra ver um rosto. Aqui as linhas meio apagadas. Aqui os olhos. Aqui um chifre. Isso daqui é o rosto. E agora eu vou estar mostrando isso daqui. Já vou também aqui terminando a gameplay. Aqui, ó. Olha isso daqui. Isso é normal. Isso daqui, mano. Que isso, velho. Agora eu só vou estar terminando essa gameplay aqui. E vendo se... Eu só queria pedir pra compartilhar o vídeo, se inscrever e dar o like. É o mais importante. Se não tiver like nem compartilhamento, não, e nem se você inscrever, você vai estar me seguindo. Se você não dá o like, você também tem que dar o like, viu? Você tem que dar o like, viu? Tem que ter o like para dar dinheirinho. Mano, eu acho que aqui não tem nada por enquanto. Eu matei um homem até agora. Vamos terminando isso daqui. Ah, pô, eu não tenho que... O cara lá. Deixa ele embora, então. Zé Carrinho maldito vai me pegar. Ali, o Zé Motinha e o Zé Carrinho. Deixa eles ali. Agora que eu vou achar fama. Caralho, eu sou merda mesmo. Eu acho que eles vão rushar por baixo, não tenho certeza. Eles não estão rushando, eles largou o carro. Não é normal o Zé Carrinho largar o carro. Caralho, eu sou merda. A menos que ele esteja explodindo. E tinha um Zé Motinho e um Zé Carrinho ali. Meu Deus do céu. Ih, meu pai. Agora é GG. Eu não sou bom. Não sou tão bom contra o Pio. Mas eu sou meio bom de AWM. Ah, e o canal do Pio vai estar no link da descrição. Ixi, meu parceiro, que isso? Ali, o Zé caiu ali. Só escondido. E errei. Pô. Tem 3 pessoas vivas. Vou subir aqui. Ixi, bugou. Bugou. Mano. Que merda. Meu canal vai ser muito lixo porque não tenho nem computador. Eu tenho que gravar pelo celular. Esse aplicativo aqui que ajuda eu a gravar pelo celular. Meu Deus do céu. O link do aplicativo também vai estar na descrição. Ixi, meu parceiro. Ixi. Tô vendo. E
Ele tá bugando, ele tá ligado. Ou é o meu jogo que tá ligado, eu não sei. Se ele vir... Já... Ixi, tem costa. Se eu tivesse uma metralhadora agora, ajudaria um pouco mais. Aí, ó, deixa ele lá. Eu vou pulando aqui e vou tentar matar esse mundo. Ixi! Matei. Meu bicho. Naquela hora eu achei, já tô morto. Ixi, só tem eu e mais aquele. E a zona vai fechar pra ele, tenho quase certeza. Ih, fechou pra mim. E pra ele também. E, mas eu tô precisando muito de um colete novo, viu? É, esse daqui tá precisando mais. Tá miado. Ih, eu vou morrer, eu tô sem colete. Ah, matei. Então, foi isso. Espero que tenham gostado. Fui!